Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Dor em Doses, o podcast da Rede Dor, que vai falar sobre a sua saúde e a da sua família com dicas muito importantes. A nossa convidada de hoje é a doutora Mariana Conforto, que é ginecologista e obstetra, especialista em endometriose, formada em cirurgia minimamente invasiva pela UERJ e pelo Instituto CRISP. A endometriose é, de fato, um tema muito importante. Por quê? Porque é subdiagnosticada. A endometriose é uma doença muito mais comum do que você imagina. E por isso trouxemos hoje a doutora Mariana para nos explicar um pouco mais sobre essa doença. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite nesse tema que hoje é um tema super em voga, né? A endometriose é uma doença que eu acho que por muito tempo ficou subdiagnosticada. E conta pra gente, porque eu acho que as pessoas não sabem exatamente o que é endometriose, Mari. Bom, primeiro queria agradecer o convite, é uma grande honra estar aqui dividindo esse podcast contigo. E acho que a gente tem que falar mesmo sobre endometriose, que eu acho que é a grande patologia, né, a grande doença que aflige as mulheres hoje em dia, principalmente porque é uma doença que acomete as mulheres em idade reprodutiva, ou seja, naquele momento em que elas podem estar se planejando ou têm uma intenção, ou enfim, estão programando a vida dentro desse cenário potencialmente de engravidar. Então, para a gente começar por definição, a endometriose ela é a doença que é a presença do endométrio, que são as células, na verdade, que estão lá dentro da cavidade do útero, ou seja, na parte mais interna, que é onde sangra, quando menstrua, naquela parte bem interna. Ali, aquela camada, a gente imagina que tem endométrio só ali. A endometriose é quando a gente tem endométrio fora daquela camada, ou seja, na pelve, na trompa, no ovário, em outras estruturas que podem até não ser só restritas à pelve, como pulmão, diafragma, que são mais raras, mas é a doença que a gente chama isso, tem endométrio fora do lugar que deveria existir. Então isso é o que a gente chama de endometriose. E você acha que a incidência, ou seja, o número de casos, vem aumentando nos últimos anos? Ou é só porque o diagnóstico está sendo mais feito, né? As pessoas estão fazendo mais diagnóstico de endometriose. Sim. Eu acho que é uma combinação das duas coisas. Eu acho que as técnicas diagnósticas, elas evoluíram muito, tanto para um ultrassom com preparo, que é uma forma que a gente usa para fazer diagnóstico, quanto as ressonâncias também, os cortes, as máquinas. Então, a gente consegue perceber melhor a presença da doença. E também, se a gente comparar, talvez há 50 anos atrás, as mulheres elas tinham mais filhos, elas ficavam mais tempo grávidas, amamentando, com algum grau de bloqueio. Então, hoje, se você pegar em dados estatísticos, as mulheres têm às vezes nenhum, às vezes até 2 no máximo. Você não tem mais aquela frequência de mulheres tendo mais de 2 filhos, por exemplo. Então, elas estão engravidando mais tarde. Com isso, você acaba expondo aquela paciente a mais tempo de variação hormonal e eventuais fatores inflamatórios, todos os estímulos de endométrio, que na verdade não vão contemplar só o endométrio saudável lá de dentro do útero, e sim esse endométrio que está fora, num lugar que não deveria existir. Então eu acho que é uma combinação das duas coisas. Eu acho que o diagnóstico avançou e acho que as mulheres também têm menos tempo de bloqueio hoje em dia do que antigamente. E você acha que tem fatores de risco na vida atual que aumentam? Não só o fato de não estar sempre grávida, né? Que a gente lembra das nossas avós que tiveram 7 filhos, 8 filhos. Mas o fato de que hoje a gente está mais exposto a hormônios na alimentação, enfim, tratamentos com hormônios. Sim, e também eu acho que tem toda essa parte mais assim externa, do tipo poluição, uma alimentação às vezes pior, um nível de estresse muito alto. A gente não consegue, do ponto de vista até nutricional, comprovar isso, assim, a gente, porque tem muitos vieses, né? Tem muitos fatores que se entremeiam. Então, você não consegue, assim, num trabalho, provar que o estresse favorece a endometriose, né? E não existe essa correlação, né, a nível ali estatístico. Mas o que a gente sabe é que esses fatores mais externos, eles de alguma forma podem contribuir com um fator mais inflamatório, por exemplo. Não que aquilo vá gerar endometriose, mas talvez aquilo vá ajudar a proliferar de alguma forma mais rápido ou mais cedo. Mas esses fatores
fatores externos, eles é a nossa vida, né? A vida cotidiana da gente, principalmente das mulheres que trabalham, têm, né, outros ofícios, outras né, responsabilidades. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, eu acho que o importante é a gente sempre olhar para a saúde da mulher e entender qual é a fase que ela tá, o que ela deseja naquele momento, o que talvez vai ser a melhor estratégia para ela naquela fase. Mesmo que dali a 2 anos ela mude, e aí a gente reprograma a estratégia, sabe? Eu gosto muito desse olhar assim mais global, porque eu acho que o caminho é esse, não é necessariamente ter endometriose, o que a gente vai fazer com ela, é o como que a mulher tá naquele momento de vida e o que ela deseja para o futuro. E pensando assim, como é que uma mulher que está nos ouvindo pode perceber se ela tem ou não endometriose? Quais são os sinais que a mulher tem que ficar atenta para que ela possa ter endometriose? Olha, sem sombra de dúvidas, o principal é a cólica menstrual muito forte. Então, é aquela paciente que não tinha cólica ou tinha muito pouco, e aí com o tempo foi passando, aqueles sintomas eles foram piorando progressivamente. Então, o que era uma cólica discreta ou zero, de repente foi virando uma cólica que incomoda, uma cólica bem forte e uma cólica incapacitante, que traz um prejuízo no trabalho, no dia a dia, nas tomadas de decisão, tá? Então, assim, cólica menstrual bem forte, principalmente com caráter progressivo, tá? Fora isso, dores para ter relação sexual, principalmente quando a gente fala em penetração, assim, dor profunda mesmo. A endometriose não cursa tanto com a dor de início ali para começar o ato sexual, e principalmente com dor profunda, tá? Então, quando bate em algum ponto específico, com alguma posição que favoreça uma dor frequente naquele ponto, eu diria que esses dois são os principais. Dentro de outros sintomas, aquela paciente que sempre tem dor do ponto de vista mais crônico, ou seja, todo dia ou toda semana ela tem dor, pode não ser só cíclica, ou seja, atrelada à menstruação, mas dor na pelve de uma forma crônica faz a gente pensar em endometriose também, e alterações do sistema urinário e evacuatório, tipo, a paciente que tem um aumento da frequência urinária pode pensar que realmente tem algum foco ali irritando aquela bexiga, e a paciente que tem ali hábitos intestinais um pouquinho diferentes, como diarreias frequentes, principalmente no período menstrual, ou até mesmo um perfil mais para constipação crônica, tá? E o principal deles, que não é, assim, lógico que a cólica e a dor para ter relação são os mais prevalentes, mas a paciente que tem infertilidade. Então, aquela paciente que está tentando engravidar ali dentro de um período específico para cada idade, ela não consegue engravidar. Lógico que a gente tem que avaliar o parceiro, né, também, não só a mulher, mas a endometriose pode ter concomitância com a infertilidade em até 30% dos casos. Então, super alto, não é pouca coisa, né? Então, a infertilidade, às vezes, ela aparece como um sintoma e não só como um diagnóstico. E pode ter infertilidade sem ter dor? Ou é incomum? Pode. Né? Assim, a maioria das vezes a gente atrela uma clínica, né? Então, aquela paciente está tentando engravidar, que tem dor, a gente já acende a lanterna de que pode ter uma concomitância com endometriose. Mas eu já vi, e isso é descrito em literatura, vários casos da paciente que tem infertilidade e, na verdade, não tem sintoma de endometriose nenhum. E quando a gente vai fazer um exame complementar, uma ultrassom com preparo, uma ressonância, a gente se surpreende com uma pelve com muita doença de endometriose. Até para explicar um pouquinho como que endometriose pode, né, levar a essa infertilidade, se a gente pensar que a gente tem um tecido, né, endometriótico fora do lugar, então imagina que a gente tem um nódulo de endometriose na trompa. A trompa é uma estrutura tubular, fininha, super delicada. Se a gente tem um nódulo ali, por menor que ele seja, ele acaba impactando tanto no desenho daquela trompa, quanto na função da trompa. Inflama também, né? Inflama, altera a anatomia, eventualmente adere em alguma outra estrutura, e isso, com o passar do tempo, traz um prejuízo ao funcionamento daquela trompa. Sem dúvida. E aí isso pode levar a uma endometriose, então, uma infertilidade, perdão. Então, se a gente vê que aquela trompa tem, né, algum foco, ou até mesmo ovário, isso pode trazer um prejuízo ao funcionamento daquelas estruturas que são muito nobres para, no final das contas, gerar sensíveis a a qualquer concepção. mudança, Exatamente. Né? E assim, como é que faz o diagnóstico, né? Porque
tudo bem, a mulher suspeitou, tá com dificuldade de engravidar, com dor pélvica, Sim. mas como é que ela faz esse diagnóstico? Esse diagnóstico é só um diagnóstico clínico ou é necessário uma imagem acurada? Vamos lá, os exames complementares, eles ajudaram muito a gente hoje a fazer esse diagnóstico a nível mais clínico, tá? Uhum. A paciente, quando ela vem ao consultório e ela tem uma forte suspeição pela clínica, né, pelos sintomas que ela está relatando, teoricamente, algumas linhas já considerariam isso como uma endometriose. Mas isso faz a gente levar a um diagnóstico, né, em busca de um exame complementar, como uma ressonância, um ultrassom com preparo, para a gente poder documentar e entender se aquele sintoma é de fato a causa da endometriose. Então, a Uhum. primeira etapa do diagnóstico, ela conta a história pra gente, a gente acende a alerta e já começa a falar um pouco sobre isso, e a gente confirma isso com um exame complementar, tá? O que acontece é que a doença, ela tem alguns tamanhos diferentes e algumas Sim. peculiaridades. A gente pode dividir a endometriose entre uma endometriose superficial e uma endometriose profunda. Uhum. A endometriose que ela é profunda, que ela tem mais de 5 milímetros, ela é mais facilmente vista, principalmente na ressonância. Entendi. Então, o que a gente acaba atrelando um pouco, às vezes, uma conduta cirúrgica, é porque a endometriose superficial, que é aquela que é menor do que 5 milímetros, às vezes ela não aparece na ressonância ou no ultrassom. Então, E isso não só para o pessoal que está nos ouvindo, né? Isso não exclui. Né? Porque a não. gente pega muita paciente no consultório que fala assim, não, eu tenho dor pélvica, eu tenho dor lombar, que às vezes eu Sim. tenho uma dor ciática, que a gente sabe que pode dar em outras áreas fora da pelve, Total. né? Mas não acharam nada no meu exame, então eu não tenho endometriose. Isso Sim. não é verdade, né? Total. Então, assim, antigamente a escola cirúrgica ela era uma escola muito frequente, o diagnóstico muito assim incisiva. O diagnóstico da endometriose ele é cirúrgico. Tem que ver para crer. Tem que ver para crer, exatamente. Só que isso contempla mais as doenças que a gente, naquela paciente que a gente tem uma forte suspeição, a gente imagina muito que ela tem endometriose, mas vem uma ressonância negativa, assim, sem nenhum foco. Uhum. Dependendo do nível, a gente às vezes opta por fazer uma laparoscopia diagnóstica, que é uma cirurgia que a gente entra com uma ótica, né, e olha a pelve por dentro para a gente entender, fazer um inventário, né, ou seja, entender como é que tá aquela pelve, independente da ressonância. Então, quando a paciente tem uma forte suspeição, isso pode ser uma estratégia para a gente buscar fazer esse diagnóstico. Tá. Mas, de uma forma geral, ele começa com uma forte suspeição clínica e um exame complementar comprovando que existe uma doença ali. E o tratamento? Tem o tratamento clínico, mas o tratamento é sempre cirúrgico? Essa paciente vai sempre acabar em cirurgia? Sim, porque essa é uma pergunta muito boa, Mari, porque assim, a endometriose, ela é uma doença, a gente fala hoje em dia, né, como uma doença crônica, e como eu falei lá no início, a gente pega aquela paciente, entende o momento de vida que ela tá e quais são as necessidades para ela naquele momento. Uhum. Então, se ela quer engravidar ou não, a gente vai pensar muito no tratamento, entendendo o momento da vida que ela tá e o que a gente vai buscar propor para ela ali de ideal. A gente tem alguns pilares. O primeiro deles é o tratamento clínico. Se a gente entende que aquela doença ela é hormônio dependente, né? Porque aquele endométrio ele fica mais ativo quando a paciente menstrua, a gente busca, dentro das opções que a gente tem, um bloqueio hormonal, ou seja, por uma pílula, por um DIU de progesterona, por um implante, se for o caso, por outras estratégias que vão fazer aquele ovário adormecer de certa forma e deixar de alimentar aqueles focos. Ciclo, né? Não Exatamente. Principalmente buscando uma melhora dos sintomas para essa paciente, naquela paciente que tem dor para menstruar, que tem uma cólica forte, incapacitante. Então, o tratamento clínico ele vem muito atrelado para eu buscar melhorar os sintomas da paciente. E tem vários níveis, né? Falei aqui da pílula, DIU, tem injetáveis, bloqueios centrais, periféricos, enfim, isso a gente fala um pouco de Medicaid também. Exatamente. Mas o outro braço é o tratamento cirúrgico, porque, de fato, o tratamento clínico ele consegue melhorar os sintomas,
Dependendo da estratégia que a gente usar, a gente até percebe um menor perfil inflamatório naquele foco. Sim. Com o tempo, isso acaba até reduzindo um pouquinho a doença, mas não some. A doença, ela Não vai... cura a doença, ele controla, então, Isso, né? exatamente. A gente vai buscar uma estabilidade, um ponto ali de controle. Só que o tratamento cirúrgico é o único capaz para realmente retirar aquele tecido que está ali equivocadamente, né? Uhum. Então, dependendo do momento, dependendo se a paciente às vezes tem até falha de tratamento clínico, ou é uma paciente que a gente tá querendo melhorar a performance daquela pelve para que ela engravide espontaneamente, por Isso que eu ia exemplo. perguntar. O tratamento cirúrgico, ele é um grande, grande, grande aliado, tá? Falando um pouquinho de infertilidade, assim, o que a gente sabe é que, dependendo, lógico, do porquê da infertilidade, se for uma endometriose exclusiva, dependendo da idade da paciente, a gente pode aumentar a chance de gravidez natural em 30% até 45%. Eu vejo muitas pacientes operando Isso. para tentar engravidar. Isso. Eu acho que a grande dúvida até das pacientes, Mari, é assim, primeiro, se eu fizer o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico, a minha dor vai passar? Sim. Que a gente não vê isso em 100% das pacientes, nem com tratamento clínico, nem com tratamento cirúrgico. Claro. Às vezes elas vão buscando um tratamento cirúrgico porque não aguentam mais viver com aquela dor, e a dor de fato controla por um tempo, Sim. mas essa dor pode voltar, Sim. né? E os nossos cirurgiões, a gente vê o Tia falando Sim. muito disso, né? Sim. Que está controlando a doença, mas que fala para a paciente que a dor pode permanecer, né? Sim. Então, é um viver ali com uma dor crônica que flutua, Sim. né? Mas, principalmente, a cirurgia, no momento de fertilidade, é para permitir que essa paciente engravide, né? Busque uma gravidez natural. E também muito para melhora de sintoma, mas é que o braço do tratamento, ele envolve globalmente. Então, às vezes, a gente começa com um tratamento clínico, em algum momento ela entra para uma conduta cirúrgica, só que às vezes ela até no início do tratamento clínico ela não cronificou a dor, ela tá ali num manejo satisfatório de sintoma e ela tá estável. Mas o que vem mudando muito, assim, eu que vi endometriose, assim, florescer na minha formação e fui para fora estudar sobre dor, eu entendi e hoje eu vejo a doença diferente. Eu acho que a gente tem que tratar a dor também. Porque no momento que ela cronifica, ela passa a ser um diagnóstico em paralelo, e não só da endometriose, sabe? Dor crônica é uma doença por si só, né? Exatamente. Independe de onde ela é. Exatamente. E aí, muitas vezes, o momento começa isso, na conversa, da gente perceber que aquele perfil de dor tá diferente. Então, não é só uma endometriose, ela tem uma cronificação de dor, ela eventualmente vai ter uma dor referida, ou uma dor neuropática, às vezes dependendo do que foi proposto para ela, então assim, do que aconteceu. Então, a gente tem que olhar para esse lado também, porque no final das contas, o que importa é a nossa paciente feliz, controlada, com qualidade de vida naquele momento em que ela está, seja numa conduta clínica somente, combinada com cirurgia ou até mesmo combinada com tratamento de dor crônica. Então, acho que esse é o grande pilar, assim, para buscar no atendimento com a paciente. E como é que a gente pode, se é possível, prevenir? Tem como prevenir endometriose ou não? Olha, isso puxa um gancho um pouco pra gente, porque assim, a gente não sabe exatamente o porquê, qual é a causa, como né? ela surge, né? A gente sabe que uma história familiar positiva, isso é bem prevalente. Mulheres, assim, que não engravidaram ou tiveram mais tempo de exposição a não bloqueio, não usaram métodos contraceptivos, eventualmente aquilo que a gente conversou no início, elas têm mais chance de ter endometriose. Mas, assim, o que a gente fala é que ela deve buscar um bom pilar de saúde, ou seja, se alimentar bem, dormir bem, praticar atividade física. E o bloqueio hormonal, de alguma forma, ele segura um pouco o potencial avanço. Não que a gente vá indicar pílula para todo mundo, ou, enfim, um bloqueio obrigatório, tá? Não é isso. Mas o que a gente sabe é que às vezes a paciente ela apresenta a doença, mas aí ela acaba não manifestando a nível de sintoma porque ela está bloqueada, então isso impacta na qualidade de vida dela também. Então eu acho que o bloqueio ele tem um pouco essa função, mas não deve ser indicado exclusivamente para isso,
tá? Tá. Endometriose, eu acho que é muito a gente buscar um diagnóstico precoce para a gente poder ter informação suficiente e programar a vida dessa paciente de uma forma mais completa e melhor. Tem uma linha de pensamento que a endometriose é uma doença sistêmica. E que estaria ligada a outras doenças autoimunes, estaria ligada à cefaleia, enfim. Sim. Isso é de fato? Você vê isso na prática e na literatura? Olha, o que eu acho é que não é exatamente uma doença sistêmica, eu acho que ela é uma doença crônica. E de alguma forma, talvez daqui a alguns anos a gente vai conseguir provar isso, que ela cursa com uma concomitância, ou seja, ela é muito comum dela estar associada a outras doenças que cursam com dor crônica. Então eu não sei exatamente se é endometriose que levou a uma dessensibilização mais assim generalizada, ou seja, aquela paciente tem uma sensibilização central, uma né? sensibilização central, e aí ela vai precisar da dessensibilização com mais facilidade, ou se na verdade é um perfil genético, não sei, ou de alguma coisa que favorece ela a ter mais dor ou ter doenças que cursam com mais dor crônica. O que a gente sabe, como a gente fala hoje em dia, que a endometriose é isso, uma doença crônica que não é só a gente ir lá e dar uma pílula para ela ficar bloqueada, envolve mudança no estilo de vida, envolve eventualmente uma conduta cirúrgica, então a gente vai reprogramando a vida dela conforme o tempo vai passando. Mas acho que dentro de outros diagnósticos tem um pouco talvez de fatores que a gente não consiga dimensionar, que ela cronifique a dor com mais facilidade ou tenha relação com outras patologias de dor crônica, fibromialgia, enxaqueca, e por aí vai. Ótimo. Muito obrigada. Eu acho que Imagina. foi muito esclarecedor para quem vai nos ouvir, nos ver, né? Porque muitas mulheres sofrem de endometriose sem saber, inclusive, principalmente no sistema público, né? Que tem pouco acesso, que estão sofrendo com essa doença. Então, acho que vai poder ajudar muita gente a te escutar. Imagina, foi um prazer. Contem comigo e busquem um diagnóstico aí precoce, que eu acho que isso muda todo o curso da doença. Obrigada, Mari. Obrigada a vocês. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Dor em Doses, o podcast da Rede Dor, que fala sobre saúde com dicas para você e sua família. Pode seguir a Rede Dor nas redes sociais e se informar como marcar seus exames na área da saúde feminina no Shopping da Gávea. Lá você vai dispor de múltiplos exames para poder colocar a sua saúde em dia.